Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 2 de outubro. Hoje estamos fazendo a memória dos Santos Anjos da Guarda. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o versículo 10. Ouçamos. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Atenção! Não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos e amados amigos e irmãos, hoje nós estamos fazendo a memória dos Santos Anjos da Guarda. Essa memória entrou no calendário litúrgico de nossa igreja no ano de 1615. Os anjos são seres espirituais dotados de inteligência e vontade. Eles servem a Deus e são seus mensageiros. Eles veem constantemente a face do meu Pai que está no céu, disse Jesus no Evangelho de hoje, ao se referir aos anjos que cuidam das crianças. Eles são poderosos mensageiros que cumprem as ordens de Deus. Essa informação nós temos no livro dos Salmos, Salmo 103, versículo 20. Eles são encarregados por Deus de proteger a humanidade. O povo de Deus sempre sentiu o dever de corresponder à sua silenciosa e benévola companhia, honrando-os. Os anjos louvam a Deus e o servem. Eles são milhares de milhares, nos diz Daniel, no seu livro, capítulo 7, versículo 10. Daniel nos diz que eles são milhares de milhares, estão à volta do trono de Deus, sempre ocupados em servi-lo. Anjos do céu, nos diz o Salmo 103, versículo 20, que são poderosos na força, devem bendizer ao Senhor e executar as suas ordens. Deus os envia junto das criaturas. O seu nome significa mensageiros. São os enviados de Deus, nos diz São Paulo, para ajudar os homens na sua salvação. Essa informação nós temos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 14. Há os anjos das nações e os anjos de cada um de nós. Deus dizia ao seu povo por Moisés: enviarei o meu anjo diante de vós. Ele vos guardará e vos conduzirá para a terra que vos prometi. Essa informação nós temos no livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 20 e seguintes. E Deus acrescentava a Moisés, nesta mesma citação: honrai-o, escutai a sua voz quando vos falar. Se vos obedecerdes, sereis abençoados, e triunfareis sobre os vossos inimigos. Se os desprezardes, sereis castigados.
No Salmo 91, versículos 11 e 12, nos diz: Deus ordenou aos seus anjos que nos guardassem em todos os nossos caminhos. Eles nos levarão nas suas mãos para que não tropecemos nas pedras do caminho. Trata-se aqui dos anjos de cada um de nós. Diz Jesus no Evangelho de hoje: respeitai as crianças. Os seus anjos veem constantemente a face do meu Pai. Parece que os anjos vigiam e cuidam com especial atenção das crianças. Pelo menos parece que é essa informação que Jesus quer nos passar no Evangelho de hoje. Na literatura judaica, a função dos anjos era tripla: adoração e louvação de Deus, agentes ou mensageiros divinos nos assuntos humanos e guardiões dos homens e das nações. Ao celebrarmos a memória dos anjos da guarda, somos convidados a recordar que no caminho da vida não estamos sozinhos. Deus não nos abandona. Deus caminha conosco e nos envia anjos para nos proteger. No mundo existem as realidades visíveis que podemos ver, pelo menos parcialmente com os olhos da carne, mas existem também a realidade invisível, mas não menos real, que só os sentidos espirituais nos permitem perceber por meio da fé, da oração, da iluminação interior que vem do Espírito Santo. Os anjos estão nesta categoria. Os anjos são, em primeiro lugar, um sinal luminoso da providência divina, da bondade paterna de Deus, que não deixa faltar nada do que seja necessário aos seus filhos. Eles são intermediários entre o céu e a terra. São criaturas invisíveis, postas à nossa disposição para nos guiarem no caminho de regresso à casa do Pai. Os anjos vieram do céu para nos reconduzirem também nós ao céu. Às vezes, podemos até experimentar a presença dos anjos de modo muito mais concreto e sensível, desde que saibamos reconhecê-los pela nossa fé. Trata-se de encontros casuais, que todavia se tornaram fundamentais e determinantes na nossa vida, ou de um auxílio súbito e inesperado em situações de perigo ou desespero. Pode ser também uma intuição repentina que nos permite dar-nos conta de um erro, de um esquecimento, e que depois fará uma diferença enorme em nossa vida. Os anjos nos protegem de tantos perigos que nem nos damos conta, sobretudo do perigo de nos tornarmos ímpios, de não escutarmos nem obedecermos a palavra de Deus. Os anjos sempre nos sugerem pensamentos de retidão e de humildade. Eles sempre nos sugerem bons sentimentos de coração. Nós também podemos ser anjos enviados por Deus na vida de alguém. Todas as vezes que ajudamos nosso semelhante a se orientar pelos caminhos de Deus, desempenhamos uma função que é própria dos anjos. Assim como Deus nos protege com os seus anjos, também nós deveríamos proteger os irmãos, sobretudo os mais fracos e pequenos. Pensemos nisso e rezemos hoje, no dia do anjo da guarda, a oração daquele ser espiritual que Deus colocou na vida de cada um de nós para nos proteger. E sejamos também anjos de outras pessoas. Rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações
e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, a você, meu irmão e minha irmã, e não se esqueça neste dia de rezar pelo seu anjo da guarda. Amém.